Olá pessoal, continuando com o banco de dados. Nas aulas anteriores nós criamos um banco de dados chamado DBAD. Nesse banco de dados nós criamos 3 tabelas, né? Criamos a tabela categoria, a tabela autor e a tabela livro. Inserimos informações nessas tabelas, tá? Fizemos as consultas, usamos o comando select para fazer as consultas, né? Terminamos a aula passada fazendo selects. E hoje, pessoal, nós vamos estar trabalhando com novos comandos. A gente vai fazer um select utilizando o comando innerJoin para trazer informações de 3 tabelas. E também vamos estar vendo um conceito chamado view, visualizações, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou selecionar aqui o UseDB, né, que foi o banco que nós criamos, tá? Para informar que eu quero usar. Lembrando que, pessoal, eu tenho vários bancos de dados aqui no meu MySQL, tá? Então, executando esse comando aqui, ó, selecionando e executando, eu já vou estar dizendo para o meu MySQL que eu quero usar esse banco de dados. Tudo bem? Então já executei o comando, está aqui, ó, informou para mim que eu estou apto a usar esse DBEAD. Pessoal, aqui do lado ele me mostra, né, as 3 tabelas que eu já tenho criado, tá bom? A gente vai criar uma view hoje, ó, a gente vai falar sobre view também, tá bom? E o interessante é que quando você seleciona a tabela, ó, a tabela autor, aqui embaixo ele mostra em esquemas, né, ó, eu tenho aí a administration, perdão, eu tenho aqui a session e o object info. Então ele me mostra aqui, ó, informações da tabela autor, né, 2 campos, quem é primary key, auto increment, tá, o tipo de dado. Se eu seleciono aqui também a tabela categoria, ele me mostrou a informação da tabela categoria, 2 campos também. E a tabela livro, né, eu tenho vários campos aqui, ó, pessoal. Notem, galera, na tabela livro, eu estou pedindo para ele exibir o código da categoria, né, e o código do autor. Vamos dar um select nessa tabela para ver o que ele está trazendo? Então deixa eu dar uma reduzida aqui na minha tela. Vamos lá. Eu vou dar um select. Selecione todos os campos da tabela livre. Então eu coloquei o cursor aqui, ó, Ctrl Enter. Olha aí, ó, pessoal, o que ele está fazendo? Ele está trazendo para mim as informações que eu tenho na tabela, né? O código do livro, o número do ISBN, o código da categoria, ó, pessoal, somente o código 431, o código do autor. Na verdade, pessoal, eu não sei quem que é o autor 1, eu não sei quem que é a categoria 4, quem que é a categoria 1. Ele está trazendo em forma de números. Por quê? Eu só quero o código. Mas o interessante, pessoal, é que quando nós estivermos fazendo a nossa aplicação, eu preciso mostrar o código do autor e também eu preciso mostrar o autor e não o código dele. Eu tenho que mostrar o nome. A categoria também, né? Eu não sei quem que é a categoria 1, 4, 3. Eu preciso mostrar o nome dessa categoria. Porém, pessoal, eu mandei ele dar um select na tabela livro. E o nome da categoria e o nome do autor estão em outras tabelas. Tá ok? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer um select agora envolvendo essas 3 tabelas, para que eu consiga, ao invés de exibir o código do autor, o nome desse autor. Ao invés de exibir o código da categoria, para ele mostrar o nome da categoria. Tudo bem? Então, façam isso primeiro. Dá um select aí na sua tabela livre, você vai ver que ele só está mostrando o código do autor e o código da categoria. Nós vamos agora criar um select usando o comando innerJoin para fazer a união dessas 3 tabelas e ele poder mostrar os nomes, né, que eu preciso, o nome da categoria e o nome do autor. Então vamos lá, pessoal, ó, eu vou vir aqui, vou estar criando, né, deixa eu criar aqui o meu selecione, né? Vamos lá, o que eu quero que ele selecione para mim, pessoal? Eu vou falar aqui, ó,
Primeira coisa, como eu vou trazer informações de várias tabelas, pessoal, eu vou colocar assim, ó, TBL, tá, eu tenho que informar o nome da tabela, TBL livro, ponto, e eu falo o campo que eu quero que ele exiba. Então, CD, underline, livro, tá bom? Vírgula, esse é o primeiro campo. Gente, eu vou pedir, na verdade, eu vou pedir para ele exibir todas as informações que estão na tabela livro. Porém, ao invés de código dos códigos da categoria e código do autor, ele vai ter que trazer o nome. E esse nome está nas outras tabelas, tá ok? Então, vamos lá, ó. TBL, underline, NO e SBN. Eu já deixei aberto aqui do lado, pessoal, eu selecionei aqui a tabela livre, que eu já posso ir enxergando aqui do lado, tá ok? Na lateral, o nome desses campos. Opa, coloquei errado aqui, ó. TBL livro, ponto, aí eu vou trazer o campo NO e SBN, tá bom? Eu vou enxergando o nome dos campos e digitando ali. O próximo campo, pessoal, é o código da categoria. Só que eu quero trazer o nome da categoria. Esse nome está numa outra tabela. Então, coloque aqui, ó, TBL categoria, tá ok? Ponto. Qual que é o nome lá que tá? Então, eu seleciono aqui a tabela categoria. Eu quero trazer, ó, o DS categoria. DS, underline, categoria. Tá bom? É esse o nome. Aí vocês dão uma olhada aí qual o nome que vocês deram na tabela de vocês. Perfeito. Qual que é o próximo campo? O nome do livro. TBL livro, tá? Então, turma, ó, primeiro eu coloco o nome da tabela e depois o campo, tá? Por que isso? Porque eu vou estar pegando informações de várias tabelas. Então, eu tenho que informar em qual tabela se encontra o campo. TBL livro, ponto, NM livro. Perfeito. Que mais? Vamos lá. O código do autor, ele se encontra em uma outra tabela. Então, TBL autor, tá? Eu até vou selecionar aqui a minha tabela autor. Aí eu vejo, ó, o nome do autor é o campo, ponto, NM autor. Tá bom? Deixa eu voltar aqui na tabela livro. Vamos lá, continuando. Qual outro campo? TBL livro, tá? Ponto. Eu copiei isso aqui para não ter que ficar digitando sempre. Ponto NO página, o número de páginas, tá? Eu vou seguindo ali as instruções, né? TBL livro, ponto VL preco, vírgula. Quais outros campos aí? Vamos carregando aqui, né, pessoal, o nosso select. Tá ficando grande o select. TBL livro, ponto DT estoque, vírgula. TBL livro, ponto desculpa, pessoal, aqui não é DT estoque, é QT estoque. QT estoque. Perfeito. TBL livro, ponto DT resumo obra. DS underline resumo underline obra, tá? Ó, pessoal, vou enxergando aqui do lado, né, os campos da minha tabela, tá? TBL livro, ponto DS obra, vírgula. TBL livro, SG lançamento, SG underline lançamento, tá? Então são esses os campos que eu quero carregar, pessoal. Na verdade, ó, são todos os campos, só que na verdade, eu quero que ele traga a descrição da categoria que se encontra na tabela categoria e o nome do autor que está na tabela autor, tá bom? Então, ó, eu vou informando primeiro a tabela, ponto, o nome do campo. Agora, eu vou falar de onde vão vir essas informações. From TBL livro inner join. Ó, pessoal, inner join é uma união, tá? Vou pegar a informação da tabela livro junto com a tabela TBL autor. Tá? Primeiro, pessoal, eu começo a trazer, eu faço a união com duas tabelas primeiro, tá ok? Só que é o seguinte, pessoal,
para que eu consiga fazer essa união, eu tenho que ter um campo em comum nas duas tabelas. Qual que é o campo em comum? Então, se vocês olharem aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Se vocês olharem aqui, ó, na tabela livro, eu tenho o código do autor, né? E se eu selecionar aqui a tabela autor, eu tenho um campo comum que é o código do autor, tá bom? Lembrando que, pessoal, aqui ele é chave primária, tá? Aqui ele é chave primária. E aqui na minha tabela livro, o código do autor, ele foi definido como chave estrangeira. Por que isso, pessoal? Porque todo autor que eu inseri aqui na tabela livro, ele tem que existir na tabela autor, tá? Então eu fiz uma integridade, né? Eu defini como chave estrangeira, tá? Então na tabela autor ele é chave primária e na tabela livre ele é chave estrangeira. Gente, essa chave estrangeira me garante que não haja registro fantasma da tabela. Eu não vou inserir um autor que não existe lá na tabela autor, tá bom? Então ele garante essa integridade aí. Eu não vou inserir registros fantasmas. Todo registro que eu colocar aqui na tabela livro tem que existir na tabela autor e na tabela categoria, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui e vou colocar. Qual que é esse campo em comum que vai permitir eu trazer o nome do autor? Então, eu preciso informar um campo em comum que tem nas duas tabelas para mim conseguir entrar na tabela autor e pegar o nome do autor. Eu vou colocar aqui on tbl livro.cd autor, né? Ó, tem que o cd underline autor é igual tbl autor.cd autor, tá bom? Então, pessoal, notem, nessas duas tabelas eu tenho esse campo código autor. É através dele que eu vou conseguir entrar na tabela autor e pegar o nome do autor, tá bom? Eu tenho que ter um elo de ligação para conseguir entrar na tabela autor e pegar o nome do autor. Perfeito. Agora eu tenho que pegar a informação também eu tenho que pegar a informação da tabela categoria. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Só que eu não vou colocar de novo from, tbl, só vou colocar agora o inner join, ó, inner join, tá? Não precisa colocar a palavra from. Agora eu vou unir com a tabela, ó, tbl categoria. Perfeito? Então, ó, já falei aqui, ó, tabela livro junto com a tabela autor. Agora eu quero pegar com mais uma tabela. Então só uso, ó, inner join, tbl categoria. Dou um enter. Qual que é o campo em comum que vai ter nas duas, pessoal? Qual que vai ser o campo em comum? On tbl livro, né, ó, tabela livro, ponto. Eu tenho lá o código da categoria, código underline categoria é igual a tbl categoria, tá? Tbl categoria ponto código categoria, tá bom? Então esse é o campo em comum, pessoal. Deixa eu arrumar aqui que eu digitei errado, né? Código categoria. Então ele tem esses dois campos em comum, tá bom, gente? Ó, olha aí, ó. Ele possui esses dois campos em comum. Perfeito. Aqui termina o meu select, pessoal, ó. Finaliza aqui. Coloca o ponto e vírgula que ele vai terminar aqui. Se vocês olharem, pessoal, ficou enorme, né? O nosso comando ficou gigantesco, tá bom? Agora eu vou tentar verificar se está dando certo esse comando. Então eu vou pedir para executar. Para executar, eu vou dar um Ctrl Enter, né? Ou então você seleciona tudo e clica aqui no botãozinho, ó, para ele executar, tá bom? Execute o select. Ó, eu vou deixar o cursor aqui e vou pressionar Ctrl Enter. Olha aí, pessoal, pressionei o Ctrl Enter, ele me retornou um erro aqui, ó. Tá? Ele falou, ó, desconhecido, ó, se vocês observarem o erro, vamos lá, ele me gerou um erro aqui, tá? Tá falando, ó, desconhecida coluna tabela livre, ó, NM livre. Então eu errei aqui o nome do campo, né? Deixa eu voltar aqui em cima, ó, teria um underline aqui, tá bom? É normal acontecer esses erros aí. Vou tentar
executar de novo, pessoal. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Ctrl Enter. Mais um erro aqui que ele trouxe, ó. Tabela livro DS. Deixa eu ver aqui, ó. Eu digitei algum campinho errado aqui, vamos ver. Tabela livro DS. Vamos ver onde é que está esse erro agora. Ah, tá aqui, ó, pessoal. DS resumo obra, né, ó. Tá? Vamos lá. Dá um Ctrl Enter. Bom, tá com diversos erros aqui, né? DS obra. Deixa eu ver, tá. DS resumo obra. Ó, pessoal. DS resumo. Como são vários campos, a gente começa a errar às vezes, né? Vamos ver aí. Ctrl Enter. Bom, tá aí, ó, pessoal. Consertei, tá? Eu consertei, os erros são normais. Eu fiz o... ajeitei e olha lá, agora, pessoal, ele está trazendo aqui, ó, o nome da categoria, ó, design, infraestrutura, tal, dados. Ele está me trazendo também o nome do autor. Então percebam, gente, eu fiz um select gigantesco para trazer essas informações, né? Vocês viram aí o tanto de linha que eu digitei, ó, para conseguir trazer todas essas informações. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos estar tentando simplificar esse comando, porque imaginem vocês, lá no seu código PHP, né, você digitar esse select enorme. Vai ser horroroso, pessoal, trabalhar com isso daí. E você tem uma possibilidade de errar também, né? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar uma view agora, tá? E o que é uma view, pessoal? Gente, eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Vocês podem entrar aqui no Google e digitar o que é uma view. Ele trouxe a seguinte informação, pessoal. View, em português, significa visões, tá? Ela pode ser estendida como tabela virtual. Na verdade, ela é uma tabela virtual, não é uma tabela física. É uma tabela virtual, composta pelo resultado de uma consulta a outras tabelas ou mesmo a outra view. Então, pessoal, eu fiz um select enorme, tá? Para mim digitar tudo isso, pessoal, vai ficar complicado, né? Seja numa aplicação C#, seja numa aplicação mobile, tá? Fiz um select gigantesco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma view, pessoal, e vou dar um nome para essa view, tá ok? Eu vou criar uma view e vou dar um nome para ela. Na hora em que eu for fazer o select, eu vou chamar essa view. Tudo bem? Então aqui, ó, pessoal, ele fala, ó, ao contrário de tabelas normais, uma visão não faz parte fisicamente do banco de dados. Pessoal, essa view ela vai ficar guardadinha lá naquela pasta view, tá bom? E assim, ó, tem mais informações aqui, ó, introdução a view, tá dizendo aí, aqui na introdução a view, tá, pessoal? Tem um monte de coisa legal. Tá falando aí sobre a view. O que é uma view? Ó? O que é uma view? Como se aplicam as views? É um procedimento armazenado, tá ok? Onde elas são criadas. Então, gente, se vocês quiserem consultar aqui no Google, tá? É só colocar aí o que é uma view. Tudo bem? É o que nós vamos criar agora. Eu vou voltar aqui para o meu código. Como é que eu transformo isso daqui numa view, pessoal? Tá? Eu quero transformar esse meu comando em uma view. Gente, vou fazer assim, ó, create, vou dar o nome da view, né, ó, create view, tá, ó, tem que falar que eu quero criar uma view, e eu vou falar o nome dela, agora, ó, VW, tá? Por que eu estou usando a palavra VW? Eu estou usando a palavra VW, pessoal, porque eu quero criar uma view, tá, ó, vem aí do view, né, VW livro, tá? Create VW livro. E aí, pessoal, aqui embaixo eu vou colocar a palavra as, tá? Quem que vai ser essa view, ó? Então, cria uma view chamada VW livro. Quem que vai ser essa view? Eu coloquei a palavra as, ó. Vai ser esse select aqui embaixo, tá bom, ó? Então, é só isso daqui, ó, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar. Então, vou selecionar tudo, né, ó? Ou coloco o cursor ali no final, tá bom? Ó, você coloca o cursor no... E eu vou executar aqui, ó. Tá. Vamos lá, então. Ele falou aqui que eu estou com o nome errado, DS resumo obra. Vamos dar uma olhada aqui que é esse erro.
Ah tá, pessoal, na verdade eu coloquei duas vezes o mesmo, ó, ele me retornou aqui embaixo nos erros, tá? Deixa eu aumentar aqui, ele tá falando que eu tô, quando eu criar a view, ele tá falando que eu tô duplicando a coluna DS nome obra, tá ok? Ele falou que eu tô fazendo uma cópia disso daí. Então, ó, eu digitei duas vezes aqui, na verdade é DS capa aqui, um é resumo obra e o outro é capa, tá bom? Gente, trabalhar com um comando grande a gente pode cometer esses erros, tá? Por isso que é complicado trabalhar com um comando grande, porque fica mais fácil de nós errarmos, né? Tá? Então, perfeito, ó. Vou tentar criar essa view agora, vamos ver se vai dar certo. Ctrl Enter. Perfeito, turma, ele retornou aqui para mim, aqui embaixo, ele retornou que uma linha foi afetada, tá ok? Olha aqui, ó. Ele está dizendo, ó, que criou ó, essa view, tá bom? E onde que fica guardada essa view, pessoal? Ela está guardada, deixa eu dar um refresh aqui no meu banco de dados, ó. Vou clicar no botãozinho, ó, vou dar um refresh, perfeito. E se vocês olharem, ó, a view ela fica armazenada aqui, ó, VW Livros, tudo bem? Bom, vamos entender agora o poder dessa view, o que que ela faz, pessoal? Vamos lá? Então é o seguinte, ela foi criada, eu vou fazer o seguinte, ao invés de digitar todo esse comando enorme lá na minha aplicação, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um select, eu selecione, né, todos os campos from VW livro, tá bom? Ó, gente, eu só vou fazer isso agora, ó. Ao invés de ter que digitar todo esse comando que nós acabamos de fazer, eu dei um nome para ele, pessoal, dei um nome para esse comando, eu criei uma view, tá? Vamos lá, ó, Ctrl Enter, opa. Ctrl Enter. Olha aí, pessoal, ele me mostrou o resultado. Olha que interessante. Então, quando você tiver um comando gigantesco, pessoal, cria uma view, né? Cria uma visualização. Vai ficar melhor, né? Eu vou facilitar a vida do desenvolvedor. Então, imagine você trabalhando como analista de banco de dados, né? Como um consultor de banco de dados. Você vai dar um comando enorme para o desenvolvedor digitar? Não, facilita a vida do cara, né? Cria uma view e fala, ó, você precisa exibir tal comando? Executa essa view, tá bom? Legal? Bom, gente, nessa aula eu fico por aqui, né? Espero que vocês consigam criar a view de vocês. Qualquer problema, reveja a aula novamente, tá bom? Cuidado para não errar com o nome dos campos. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço aí a todos.